Capítulo 39. Uma visita de Verin Sedai. Você nunca segurou o bastão do juramento, Egwene a acusou, ainda de pé ao lado do armário. Verin permaneceu na lateral da cama, tomando seu chá. A mulher robusta usava um vestido marrom simples com um corte matronal no busto e um cinto grosso de couro na cintura. As saias eram divididas, e a julgar pelas botas sujas aparecendo por baixo da bainha, ela tinha acabado de chegar de volta à Torre Branca. Não seja boba. Verin afastou uma mecha de cabelo que havia escapado do coque. O castanho estava marcado com uma pronunciada mecha grisalha. Criança, eu segurei o bastão do juramento e jurei sobre ele antes de sua avó nascer. Então você teve os juramentos removidos, disse Egwene. Era possível com Olfirod, afinal, Yukiri, Saerin e os outros removeram seus juramentos e os substituíram. Bem, sim, disse Verin de forma maternal. Eu não confio em você, Egwene se viu dizendo abruptamente. Acho que nunca confiei. Muito sábia, disse Verin, tomando seu chá. Não era um cheiro que Egwene reconhecia. Eu sou, afinal, da Aja Negra. Egwene sentiu um calafrio repentino, como se um pico gelado tivesse batido diretamente em suas costas e em seu peito. Aja Negra. Verin era negra. Luz. Egwene imediatamente alcançou o poder único. Mas é claro que a raiz de forquilha tornou esse esforço inútil. E a própria Egwene foi quem sugeriu que ele fosse dado a ela. Luz, ela havia perdido o juízo? Ela estava tão confiante e certa após sua vitória que não havia previsto o que poderia acontecer se encontrasse uma irmã negra. Mas quem poderia prever encontrar uma irmã negra? Encontrar uma sentada calmamente em sua cama, tomando chá e olhando para você com aqueles olhos que sempre pareciam saber demais. Que melhor maneira de se esconder do que como uma Brown despretensiosa, constantemente dispensada pelas outras irmãs por causa de seus modos distraídos e acadêmicos. Nossa, mas esse chá é bom, disse Verin. Quando você vir Laras novamente, por favor, agradeça a ela em meu nome por providenciar. Ela prometeu que tinha um pouco que não tinha estragado, mas eu não confiei nela. Não dá para confiar muito hoje em dia, dá. O quê? Laras é um amigo das trevas. Egwene perguntou. Céus, não, disse Verin. Ela é muitas coisas, mas não uma amiga das trevas. Você preferiria encontrar uma manto branco se casando com uma Aes Sedai do que encontrar Laras jurando ao grande senhor. Mulher extraordinária. E muito boa em julgar o sabor de chás. O que você vai fazer comigo? Egwene disse, forçando-se a falar calmamente. Se Verin quisesse matá-la, o ato já teria sido feito. Obviamente Verin queria usar Egwene, e usar daria oportunidade a Egwene. Oportunidade de escapar, oportunidade de reverter a situação. Luz, esse foi um momento ruim. Bem, disse Verin, primeiro vou pedir para você se sentar. Eu lhe ofereceria um pouco de chá, mas duvido sinceramente que você queira algo do que estou tomando. Pense, Egwene, ela disse a si mesma. Pedir ajuda seria inútil, apenas novatos provavelmente ouviriam, já que seus guardiões vermelhos tinham fugido. De todas as horas para ficar sozinha. Ela nunca teria pensado que desejaria carcereiros por perto. De qualquer forma, se ela gritasse, Verin sem dúvida a amarraria e amordaçaria com tramas de ar. E se algum novato ouvisse, eles correriam para ver qual era o problema, e isso só os puxaria para as garras de Verin também. Então Egwene puxou o único banco de madeira da sala e sentou-se nele, com o traseiro protestando contra a madeira sem amortecimento. O pequeno quarto estava parado e quieto, frio e estéril, pois estava desocupado há 4 dias. Egwene procurou furiosamente por uma rota de fuga. Eu te elogio pelo que você fez aqui, Egwene, disse Verin. Eu acompanhei um pouco das tolices que acontecem entre as facções Aes Sedai, embora eu tenha decidido não me envolver pessoalmente. Era mais importante continuar minha pesquisa e ficar de olho no jovem autor. Ele é um sujeito fogoso, devo dizer. Eu me preocupo com o rapaz. Não tenho certeza se ele entende como o grande senhor trabalha. Nem todo mal é tão óbvio quanto os escolhidos. Os renegados, como você os chamaria? Óbvio. Egwene disse. Os renegados. Bem, em comparação. Verin sorriu e aqueceu as mãos na xícara de chá. Os escolhidos são como um bando de crianças briguentas, cada uma tentando gritar mais alto e atrair a atenção do pai. É fácil determinar o que eles querem. Poder sobre as outras crianças, prova de que são os mais importantes. Estou convencida de que não é inteligência, astúcia ou habilidade que faz de alguém um escolhido, embora, é claro, essas coisas sejam importantes. Não,
acredito que é egoísmo que o grande senhor busca em seus maiores líderes. Egwene franziu a testa. Eles estavam realmente tendo uma conversa tranquila sobre os renegados. Por que ele escolheria essa qualidade? Isso os torna previsíveis. Uma ferramenta na qual você pode confiar para agir como esperado é muito mais valiosa do que uma que você não consegue entender. Ou talvez porque quando eles lutam uns contra os outros, isso faz com que apenas os fortes sobrevivam. Eu não sei, honestamente. Os escolhidos são previsíveis, mas o grande senhor é tudo menos isso. Mesmo depois de décadas de estudo, não posso ter certeza do que ele quer ou por que ele quer. Eu só sei que esta batalha não está sendo travada da maneira que Autor supõe que será. E o que isso tem a ver comigo? Perguntou Egwene. Não muito, Verin disse, estalando a língua para si mesma. Temo ter me distraído. E com tão pouco tempo, também. Realmente preciso prestar atenção. Ela ainda parecia a agradável e erudita irmã Brown. Egwene sempre esperou que as irmãs Black fossem diferentes. De qualquer forma, continuou Verin. Estávamos falando sobre o que você fez aqui, na torre. Eu estava com medo de vir e encontrar você ainda enrolando com seus amigos lá fora. Imagine meu espanto ao descobrir que você não só se infiltrou no regime de Elaida, mas aparentemente virou metade do próprio Hall contra ela. Você certamente irritou alguns dos meus associados, posso lhe dizer isso. Eles não estão nada satisfeitos. Verin balançou a cabeça, tomando outro gole de chá. Verin, Egwene fez uma pausa. O que é? Não tenho tempo, infelizmente, disse Verin, inclinando-se para frente. De repente, algo nela pareceu mudar. Embora ela ainda fosse a mulher idosa, e às vezes maternal, sua expressão ficou mais determinada. Ela captou os olhos de Egwene, e a intensidade naquele olhar chocou Egwene. Era a mesma mulher. Obrigada por dar ouvidos aos devaneios de uma mulher, disse Verin, com a voz mais suave. Foi muito bom ter uma conversa tranquila tomando chá, pelo menos mais uma vez. Agora, há algumas coisas que você precisa saber. Alguns anos atrás, enfrentei uma decisão. Eu me vi em uma posição em que eu poderia fazer os juramentos ao escuro, ou eu poderia revelar que eu nunca quis, ou pretendi, fazê-lo, e então eu teria sido executada. Talvez outro tivesse encontrado uma maneira de contornar essa situação. Muitos teriam simplesmente optado pela morte. Eu, no entanto, vi isso como uma oportunidade. Veja, raramente se tem uma chance como essa, de estudar uma fera de dentro do seu coração, para ver realmente o que faz o sangue fluir, para descobrir para onde todas as pequenas veias e vasos levam. Uma experiência bastante extraordinária. Espere, disse Egwene. Você se juntou aos Aja Negros para estudá-los. Me juntei a eles para manter minha pele intacta, disse Verin, sorrindo. Gosto bastante disso, embora Thomas tenha falado sobre esses cabelos brancos. De qualquer forma, depois de me juntar a eles, a chance de estudá-los foi eu tirando o melhor proveito da situação. Thomas, ele sabe o que você fez. Ele era um Darkrin, criança, disse Verin, querendo uma saída. Bem, realmente não há uma saída, não quando o grande senhor tem suas garras em você. Mas havia uma maneira de lutar, de compensar um pouco do que você fez. Eu ofereci essa chance a Thomas, e acredito que ele ficou muito grato a mim por isso. Egwene hesitou, tentando assimilar tudo isso. Verin era um amigo das trevas, mas não um ao mesmo tempo. Você disse que ele era muito grato a você. Verin não respondeu imediatamente. Ela simplesmente tomou outro gole de chá. Os juramentos que se faz ao grande senhor são bem específicos, ela finalmente continuou. E, quando são feitos a alguém que pode canalizar, eles são bem vinculativos. Impossíveis de quebrar. Você pode trair outros amigos das trevas, pode se voltar contra os escolhidos se puder justificar. O egoísmo deve ser preservado. Mas você nunca pode traí-lo. Você nunca pode trair a própria ordem para estranhos. Mas os juramentos são específicos. Muito específicos. Ela olhou para cima, encontrando os olhos de Egwene. Juro não trair o grande senhor, guardar meus segredos até a hora da minha morte. Foi isso que eu prometi. Você vê. Egwene olhou para a xícara fumegante nas mãos de Verin. Veneno. É preciso um chá muito especial para fazer o Aspen Hot descer docemente, disse Verin, tomando outro gole. Como eu disse, por favor, agradeça a Laras por mim. Egwene fechou os olhos. Ninaeve havia mencionado a podridão aspeira para ela. Uma gota podia matar.
Era uma morte rápida, pacífica, e frequentemente vinha, dentro de 1 hora após a ingestão. Um buraco curioso nos juramentos, Verin disse suavemente. Permitir que alguém efetue uma traição na hora final da vida. Não posso deixar de me perguntar se o grande senhor sabe disso. Por que ele não fecharia esse buraco? Talvez ele não veja isso como ameaçador, Egwene disse, abrindo os olhos. Afinal, que tipo de Darkrien se mataria para promover o bem maior? Não parece o tipo de coisa que seus seguidores considerariam. Você pode estar certa nisso, disse Verin, colocando a xícara de chá de lado. Seria sensato garantir que isso seja descartado com cuidado, criança. Então é isso. Egwene perguntou, gelada. E quanto a Thomas? Nós nos despedimos. Ele está passando sua última hora com a família. Egwene balançou a cabeça. Parecia uma tragédia. Você veio até mim para confessar, se matando em uma busca final por redenção. Verin riu. Redenção? Eu deveria pensar que isso não seria tão facilmente conquistado. Light sabe que eu fiz o suficiente para exigir um tipo muito especial de redenção. Mas valeu a pena o custo. Valeu a pena mesmo. Ou talvez seja simplesmente isso que eu deva dizer a mim mesma. Ela estendeu a mão para o lado, puxando uma bolsa de couro debaixo do cobertor dobrado ao pé da cama de Egwene. Verin desfez cuidadosamente as tiras, então tirou 2 itens, 2 livros, ambos encadernados em couro. Um era maior, como um livro de referência, embora não tivesse título em sua encadernação vermelha. O outro era um livro azul fino. As capas de ambos estavam um pouco gastas pelo uso. Verin os entregou a Egwene. Hesitante, ela os pegou, o volume maior pesado em sua mão direita, o livro azul leve em sua mão esquerda. Ela passou um dedo sobre o couro macio, franzindo a testa. Ela olhou para Verin. Toda mulher no Brown, disse Verin, busca produzir algo duradouro. Pesquisa ou estudo que seja significativo. Outros frequentemente nos acusam de ignorar o mundo ao nosso redor. Eles acham que só olhamos para trás. Bem, isso é impreciso. Se estamos distraídos, é porque olhamos para frente, para aqueles que virão. E a informação, o conhecimento que reunimos, deixamos para eles. Os outros se preocupam em tornar o hoje melhor, nós ansiamos por tornar o amanhã melhor. Egwene colocou o livro azul de lado, olhando primeiro para o vermelho. As palavras estavam escritas em uma caligrafia pequena, eficiente, mas apertada, que ela reconheceu como sendo de Verin. Nenhuma das frases fazia sentido. Eram incompreensíveis. O pequeno livro é uma chave, Egwene, Verin explicou. Ele contém a cifra que usei para escrever este tomo. Esse tomo é o trabalho. Meu trabalho. O trabalho da minha vida. O que foi? Egwene perguntou suavemente, suspeitando que ela pudesse saber a resposta. Nomes, locais, explicações, disse Verin. Tudo o que aprendi sobre elas. Sobre os líderes entre os Darkriendes, sobre a Black Aja. As profecias em que acreditam, os objetivos e motivações das facções separadas. Junto com uma lista, no final, de todas as irmãs Black Aja que consegui identificar. Egwene começou. Todos. Duvido que eu tenha pego todos, disse Verin, sorrindo. Mas acho que peguei a grande maioria deles. Eu prometo a você, Egwene. Eu posso ser bem minucioso. Egwene olhou para os livros com admiração. Incrível. Leve, mas este era um tesouro maior do que o tesouro de qualquer rei. Um tesouro tão grande quanto o próprio chifre de Valeri. Ela olhou para cima, com lágrimas nos olhos, imaginando uma vida passada entre os negros, sempre observando, registrando e trabalhando para o bem de todos. Oh, não faça isso, disse Verin. Seu rosto estava começando a ficar pálido. Eles têm muitos agentes entre nós, como vermes comendo a fruta do miolo. Bem, pensei que era hora de termos pelo menos um de nós entre eles. Isso vale a vida de uma mulher. Poucas pessoas tiveram a chance de criar algo tão útil e maravilhoso quanto esse livro que você segura. Todos nós buscamos mudar o futuro, Egwene. Acho que posso ter uma chance de fazer isso. Verin respirou fundo, então levantou uma mão até a cabeça. Meu Deus! Isso funciona rápido. Tem mais uma coisa que preciso te contar. Abra o livro vermelho, por favor. Egwene fez isso e encontrou uma tira fina de couro com pesos de aço nas pontas, do tipo usado para marcar a posição de alguém em um livro, embora fosse mais longa do que as outras que ela já tinha visto. Enrole-o em volta do livro, disse Verin,
coloque-o marcando qualquer página e, em seguida, torça as pontas soltas em volta do topo. Egwene fez isso, curiosa, prendendo a alça em uma página aleatória e fechando o livro. Ela colocou o livro menor em cima do maior, então pegou as pontas longas do marcador que pendiam para baixo e as torceu uma na outra. Os pesos, ela notou, se encaixavam. Ela os travou no lugar. E os livros desapareceram. Egwene olhou fixamente. Ela ainda podia senti-los em suas mãos, mas os livros em si eram invisíveis. Só funciona em livros, eu temo, Verin disse, bocejando. Alguém da Era das Lendas, ao que parece, estava muito preocupado em esconder seu diário dos outros. Ela sorriu levemente, mas estava ficando muito pálida. Obrigada, Verin, disse Egwene, abrindo e desembrulhando o marcador. Os volumes apareceram novamente. Gostaria que houvesse outra maneira. Admito que o veneno era um plano B, disse Verin. Não estou ansioso pela morte. Ainda há coisas que preciso fazer. Felizmente, coloquei várias delas em movimento para serem vistas, caso eu não retorne. De qualquer forma, meu primeiro plano era encontrar o Wolfrod, então ver se eu poderia usá-lo para remover os juramentos do Grande Lorde. O Wolfrod parece ter desaparecido, infelizmente. Saerin, pensou Egwene, e os outros? Eles devem ter tomado de novo. Sinto muito, Verin, ela disse. Pode não ter funcionado de qualquer maneira, disse Verin, recostando-se na cama, arrumando o travesseiro atrás de seu cabelo castanho com mechas. O processo de fazer aqueles juramentos ao grande senhor foi distinto. Eu queria ter conseguido descobrir mais uma informação para você. Uma das escolhidas está na torre, criança. É Mezana, tenho certeza disso. Eu esperava poder lhe trazer o nome sob o qual ela estava se escondendo, mas nas 2 vezes em que a encontrei, ela estava envolta a ponto de eu não conseguir dizer. O que eu vi está registrado no livro vermelho. Tenha cuidado onde pisa. Tenha cuidado como ataca. Vou deixar para você decidir se quer tentar pegar todos de uma vez ou se quer pegar os mais importantes separadamente em segredo. Talvez você decida assistir e ver se consegue conter suas tramas. Um bom interrogatório pode lançar luz sobre algumas das perguntas que não consegui responder. Tantas decisões você precisa tomar para alguém tão jovem. Ela bocejou e então fez uma careta quando uma dor a atingiu. Egwene se levantou, caminhando para o lado de Verin. Obrigada, Verin. Obrigada por me escolher para carregar esse fardo. Verin sorriu fracamente. Você se saiu muito bem com as informações anteriores que eu lhe dei. Essa foi uma situação bem interessante. A Mirlin ordenou que eu lhe desse informações para caçar as irmãs negras que fugiram da torre, então eu tive que obedecer, mesmo que a liderança das negras estivesse frustrada com a ordem. Eu não deveria lhe dar o Terangreal sonhador, sabia? Mas eu sempre tive um pressentimento sobre você. Não tenho certeza se mereço tamanha confiança. Egwene olhou para o livro. Confiança como a que você demonstrou. Bobagem, criança, Verin disse, bocejando novamente, fechando os olhos. Você será a Mirlin. Estou confiante disso. E uma Mirlin deve estar bem armada com conhecimento. Esse, entre todas as coisas, é o dever mais sagrado dos Brown, armar o mundo com conhecimento. Eu ainda sou um deles. Por favor, faça com que eles saibam, embora a palavra Black possa marcar meu nome para sempre, que minha alma é Brown. Diga a eles. Eu vou, Verin, Egwene prometeu. Mas sua alma não é Brown. Eu posso ver. Seus olhos se abriram, encontrando os de Egwene, uma carranca vincando sua testa. Sua alma é de um branco puro, Verin, Egwene disse suavemente. Como a própria luz. Verin sorriu e seus olhos se fecharam. A morte real demoraria mais alguns minutos para chegar, mas a inconsciência veio primeiro e rapidamente. Egwene sentou-se, segurando a mão da mulher. Elaida e o Hall podiam ver por si mesmos. Egwene havia preparado bem suas sementes. Aparecer agora e fazer exigências seria estender demais sua autoridade. Depois que o pulso de Verin desapareceu, Egwene pegou a xícara de chá envenenado e a colocou de lado, então levantou o pires na frente do nariz de Verin. A superfície brilhante não refletia a neblina. Parecia insensível checar 2 vezes, mas havia alguns venenos que podiam fazer alguém parecer morto e respirar muito superficialmente, e se Verin quisesse enganar Egwene e apontar o dedo para as irmãs erradas, esse teria sido um método maravilhoso. Insensível mesmo checar 2 vezes, e isso fez Egwene se sentir mal, mas ela era Mirlin. Ela fez o que era difícil e considerou todas as possibilidades.
Certamente nenhuma irmã verdadeiramente negra estaria disposta a morrer só para criar tal desorientação. Seu coração confiava em Verin, embora sua mente quisesse ter certeza. Ela olhou para sua mesa simples, onde havia colocado os livros. Naquele momento, a porta de seu quarto se abriu sem aviso e uma jovem Aes Sedai, nova o suficiente no chale para que seu rosto ainda não mostrasse o olhar atemporal, espiou. Thurese, uma das Irmãs Vermelhas. Então alguém finalmente foi designado para cuidar de Egwene. Seu período de liberdade havia chegado ao fim. Bem, não adiantava chorar pelo que poderia ter sido. O tempo havia sido bem gasto. Ela desejou que Verin tivesse ido vê-la uma semana antes, mas o que estava feito, estava feito. A Irmã Vermelha franziu a testa ao ver Verin, e Egwene rapidamente levou um dedo aos lábios e lançou um olhar severo à jovem irmã. Egwene correu para a porta. Ela acabou de entrar e queria falar comigo sobre uma tarefa que me dera muito tempo, antes da torre se dividir. Elas podem ser estranhamente obstinadas às vezes, essas irmãs Brown. Palavras verdadeiras, cada uma delas. Thurese assentiu com tristeza ao comentário sobre Browns. Eu queria que ela tivesse escolhido sua própria cama para deitar, disse Egwene. Não sei bem o que fazer com ela agora. Tudo verdade de novo. Egwene realmente precisava colocar as mãos naquele Ulfrod. Mentir começou a parecer muito conveniente em momentos como esse. Ela deve estar cansada das viagens, disse Thurese, com a voz suave, mas firme. Deixe-a fazer o que quiser, ela é uma Aes Sedai, e você é apenas uma novata. Não a perturbe. Com isso, a vermelha fechou a porta, e Egwene sorriu para si mesma em satisfação. Então ela olhou para o cadáver de Verin, e o sorriso desapareceu. Eventualmente, ela teria que revelar que Verin havia morrido. Como ela explicaria isso? Bem, ela pensaria em algo. Se pressionada, ela poderia simplesmente dizer a verdade. Primeiro, porém, ela precisava passar algum tempo com aquele livro. As chances de ele ser tirado dela em um futuro próximo eram grandes, mesmo com o marcador terangreal. Ela provavelmente deveria armazenar a cifra separada do livro escondido. Talvez memorizar e destruir a cifra. Tudo isso seria mais fácil de planejar se ela soubesse como os eventos tinham acontecido no hall. Elaida tinha sido deposta. Sylviana estava viva ou tinha sido executada. Havia pouco que ela pudesse descobrir agora, não enquanto estivesse sendo vigiada. Ela simplesmente teria que esperar. E ler. O código provou ser bastante complexo, exigindo uma boa parte do livro menor para explicar. Isso era vantajoso e frustrante. Seria muito difícil quebrar o código sem ele, mas o código também seria quase impossível de memorizar. Ela não conseguiria administrá-lo antes de manhã, quando teria que revelar o verdadeiro estado de Verin. Ela olhou para a mulher. Verin realmente parecia estar dormindo pacificamente. Egwene puxou o cobertor e a cobriu até o pescoço, então tirou os sapatos e os colocou ao lado da cama para aumentar a ilusão. Sentindo-se um pouco desrespeitosa, ela decidiu rolar Verin para o lado. A Irmã Vermelha já tinha espiado algumas vezes, e ver Verin em outra posição pareceria menos suspeito. Terminado isso, Egwene olhou para sua vela para avaliar a passagem do tempo. Não havia janelas no quarto, não nos aposentos de uma noviça. Ela deixou de lado o desejo de abraçar o poder e criar uma bola de luz para ler. Ela teria que se contentar com a chama da única vela. Ela mergulhou em sua primeira tarefa, decifrar os nomes das irmãs blacklistadas no final do tomo. Isso era mais importante, até, do que memorizar a cifra. Ela tinha que saber em quem podia confiar. As próximas horas foram das mais perturbadoras e desconfortáveis de sua vida. Alguns dos nomes eram desconhecidos para ela, muitos mal familiares. Outras eram mulheres com quem ela havia trabalhado, respeitado e até mesmo confiado. Ela xingou quando viu o nome de Catherine perto do topo da lista, então sibilou de surpresa quando o nome de Alviaren surgiu. Ela tinha ouvido falar de Elsa Penfel e Galina Casban, embora não conhecesse alguns dos próximos nomes. Ela sentiu um poço nauseante dentro de si quando leu o nome de Sherion. Egwene já havia suspeitado da mulher, é verdade, mas isso foi durante seus dias como noviça e uma seita. Durante aqueles dias, os dias em que ela começou a caçar a Aja Negra, a traição de Liandrin ainda estava fresca. Egwene suspeitava de todos naquela época. Durante o exílio em Salidar, Egwene trabalhou de perto com Sherion e passou a gostar da mulher. Mas ela era negra. O próprio guardião de Egwene era negro. Prepare-se, Egwene, ela pensou, continuando a ler a lista. Ela trabalhou os sentimentos de traição, a amargura e o arrependimento.
Ela não deixaria as emoções atrapalharem seu dever. As irmãs negras estavam espalhadas por todas as ajas. Algumas eram citers, outras eram as mais baixas e menos poderosas das Aes Sedai. E havia centenas delas, um pouco mais de 200 pela própria contagem de Verin. 21 na azul, 28 na marrom, 30 na cinza, 38 na verde, 17 na branca, 21 na amarela e impressionantes 48 na vermelha. Havia nomes de aceitas e noviças também. O livro observou que essas provavelmente eram amigas das trevas antes de se juntarem à Torre Branca, já que as Aja Negras não recrutavam de nenhuma, exceto Aes Sedai. Ele arremeteu a uma página anterior para uma explicação mais longa, mas Egwene continuou a lista de irmãs. Ela precisava saber os nomes de cada mulher. Ela precisava. Havia irmãs negras entre as rebeldes Aes Sedai e aquelas da Torre Branca, e até mesmo algumas entre as não alinhadas que estavam longe da torre durante a divisão. Além de Sherion, a descoberta mais perturbadora da lista eram as irmãs que eram citers na torre ou entre os rebeldes. Duara Bazain, Velina Bear, Sedori Dagena, Delana Mozalaine, é claro, e Talene Minli também. Meidane admitiu a Egwene em sigilo que Talene era o membro da Aja Negra que Saerin e os outros descobriram, mas ela havia fugido da torre. Moria Carentanis. Esta última era membro da Aja Azul, uma mulher que usava o chale há mais de 100 anos, conhecida por sua sabedoria e sensatez. Egwene havia conferido com ela em inúmeras ocasiões e se apoiado em sua experiência, presumindo que ela, uma azul, seria uma das mais confiáveis em seu apoio. Moria havia sido uma das que estavam ansiosas para eleger Egwene como a Mirlin e rapidamente se posicionou a favor de Egwene em vários momentos cruciais. Cada nome era como um espinho na pele de Egwene. Dagdara Finchey, que curou Egwene uma vez quando ela tropeçou e torceu o tornozelo. Zanika, que deu lições a Egwene e pareceu tão agradável. Larissa Lindell. Miyazi, para quem Egwene quebrou nozes. Nesita. Nacelle Kayama. Nalaene Forrel, que, como Elsa, estava ligada a Rand. Birlen Pena. Melvara. Shai Ruga. A lista continuava. Nem Romanda nem Lelaine eram negras, o que era um tanto irritante. Poder jogar uma ou ambas em correntes teria sido muito conveniente. Por que Sherion, mas nenhuma das duas? Pare com isso, Egwene, ela pensou. Você não está se comportando racionalmente. Desejar que certas irmãs fossem negras não a levou a lugar nenhum. Katsuane não estava na lista. Nem nenhum dos amigos mais queridos de Egwene. Ela não esperava que estivessem, mas ainda assim foi bom completar a lista sem ver nenhum dos seus nomes. O grupo caçando o Aja Negro na Torre Branca realmente era verdade, pois nenhum dos seus nomes estava na lista. A lista também não continha os nomes de nenhum dos espiões enviados de Salidar. E o nome de Elaida também não estava na lista. Havia uma anotação no final, explicando que Verin havia olhado Elaida bem de perto, procurando por provas de que ela era negra. Mas comentários de irmãs negras a levaram a acreditar fortemente que Elaida não era negra. Apenas uma mulher instável que às vezes era tão frustrante para os negros quanto para o resto da torre. Fazia sentido, infelizmente. Saber que Galina e Alviarin eram Black levou Egwene a suspeitar que ela não encontraria o nome de Elaida na lista. Os Blacks pareciam mais propensos a escolher alguém que pudessem manipular para ser a Mirlin, e então instalar uma Black Keeper para mantê-la na linha. Eles provavelmente usaram algum tipo de alavancagem contra Elaida por meio de Galina, que Verin notou que provavelmente conseguiu se tornar chefe do Aja Vermelho, ou Alviarin. Eles intimidaram ou subornaram Elaida para fazer o que quisessem sem que ela soubesse que estava servindo ao negro. E isso ajudou a explicar a estranha queda de Alviarin. Ela tinha ido longe demais, talvez? Exagerou, ganhando a ira de Elaida. Parecia plausível, embora eles não soubessem com certeza até que Elaida falasse ou Egwene pudesse interrogar Alviarin. O que ela pretendia fazer o mais rápido possível. Ela fechou o livro vermelho e gordo, pensativa, sua vela queimada quase até a base. Estava ficando tarde no dia. Talvez fosse hora de insistir em receber algumas informações sobre o estado da torre. Antes que ela pudesse decidir como fazer isso, uma batida soou na porta. Egwene olhou para cima, torcendo apressadamente as tiras do marcador e fazendo os 2 livros desaparecerem. Uma batida significava que alguém que não era um vermelho estava lá. Venha! Ela chamou. A porta se abriu para revelar Nicola, com seus grandes olhos escuros e constituição esbelta, parada do lado de fora sob o olhar atento de Thérese. A vermelha não parecia feliz que Egwene tivesse uma visita, mas a tigela fumegante carregada na bandeja de Nicola indicava porque ela tinha recebido permissão para bater. Nicola fez uma reverência para Egwene, seu vestido branco de noviça esvoaçando.
A carranca de Thurese se aprofundou. Nicola não percebeu, no entanto. Para verem Sedai, ela disse suavemente, acenando em direção à cama. Por ordens da senhora das cozinhas, depois de ouvir o quão exausta Verem Sedai estava de suas viagens. Egwene assentiu, gesticulando em direção à mesa, escondendo sua excitação. Nicola se aproximou rapidamente, colocando a bandeja na mesa, sussurrando baixinho, eu devo perguntar se você confia nela. Ela olhou para a cama novamente. Sim, Egwene respondeu, cobrindo o som ao empurrar seu banco para trás. Então seus aliados não sabiam que Verem estava morto. Isso era bom, o segredo ainda estava seguro, por enquanto. Nicola assentiu, então falou em voz mais alta. Seria bom para ela comer quando estiver quente, embora eu deixe isso com você se não quiser acordá-la. Fui instruída a avisá-la para não tocar você mesma. Não farei isso a menos que ela não precise disso, respondeu Egwene, virando-se. Alguns momentos depois, a porta se fechou atrás de Nicola. Egwene esperou alguns minutos dolorosos para que Thurese abrisse a porta e a verificasse, passando tempo lavando o rosto e as mãos e colocando um vestido limpo. Finalmente, confiante de que não seria interrompida, ela pegou a colher e pescou a sopa. Com certeza, ela encontrou um pequeno frasco de vidro com um pedaço de papel enrolado dentro. Esperta! Seus aliados aparentemente ouviram sobre a presença de Verem no quarto de Egwene e decidiram usar isso como desculpa para fazer alguém entrar. Ela desenrolou o papel, que continha apenas uma palavra. Espere. Ela suspirou, mas não havia nada a fazer. Ela não ousou pegar o livro e continuar lendo, no entanto. Logo, ela ouviu vozes do lado de fora, e o que parecia ser uma discussão. Outra batida veio na porta. Venha, Egwene disse, curiosa. A porta se abriu e Meidane entrou na sala. Ela intencionalmente fechou a porta na cara de Thurese. Mãe, ela disse, fazendo uma reverência. A mulher esbelta estava usando um vestido cinza justo que puxava um pouco obviamente demais sobre seu peito amplo. Ela tinha um jantar marcado com Elaida esta noite? Sinto muito por fazê-la esperar. Egwene acenou com desdém. Como você passou por Thurese? É sabido que Elaida me favorece com visitas, ela disse. E a lei da torre diz que nenhuma prisioneira pode ser proibida de receber visitas. Ela não conseguia impedir uma irmã de querer visitar uma simples noviça, embora ela tentasse argumentar. Egwene assentiu, e Meidane olhou para Verem, franzindo a testa. Então ela empalideceu. As feições de Verem tinham se tornado cerosas e opacas, e era óbvio que algo estava errado. Foi uma coisa boa que Thurese nunca tivesse olhado de perto para a mulher adormecida. Verem Sedai está morto, disse Egwene, olhando para a porta. Mãe. Meidane perguntou. O que aconteceu? Onde você atacou? Verem Sedai foi envenenada por um Darkrin pouco antes de sua conversa comigo. Ela estava ciente do veneno e veio me passar algumas informações importantes durante seus últimos momentos. Era incrível o que algumas declarações verdadeiras podiam esconder. Luz. Meidane disse. Um assassinato dentro da Torre Branca? Temos que contar a alguém. Reúna a guarda aí. Isso será resolvido, Egwene disse firmemente. Fale baixo e se recomponha. Não quero que o guarda lá fora ouça o que estamos dizendo. Meidane empalideceu, então olhou para Egwene, provavelmente se perguntando como ela podia ser tão insensível. Ótimo! Que ela visse a Mirlin serena e determinada. Contanto que ela não visse um indício de tristeza, confusão e ansiedade dentro dela. Sim, mãe. Meidane fez uma reverência. Claro. Peço desculpas. Agora, você traz notícias, eu presumo. Sim, mãe, Meidane disse, se recompondo. Saeren me instruiu a ir até você. Ela disse que você precisaria saber dos eventos do dia. E eu faço, disse Egwene, tentando não demonstrar sua impaciência. Leve, mas ela já tinha conseguido descobrir essa parte. A mulher não conseguia continuar. Havia Black Aja para lidar. Elaida ainda é a Mirlin, disse Meidane, mas só por um fio de cabelo. O salão da torre se encontrou e a censurou formalmente. Eles informaram Elaida que a Mirlin não era uma governante absoluta, e que ela não poderia continuar a fazer decretos e exigências sem consultá-los. Egwene assentiu. Não é uma reviravolta inesperada, ela disse. Mais de uma Mirlin havia se tornado apenas uma figura de proa porque ela havia se esforçado demais de uma forma semelhante. Era para isso que Elaida estava se dirigindo, e isso teria sido satisfatório,
se estes não fossem o fim dos dias. E a penitência? 3 meses, disse Meidane. 1 pelo que ela fez com você. 2 por comportamento impróprio para sua posição. Interessante, disse Egvene, pensativa. Houve alguns que pediram mais, mãe. Parecia que por um momento ela poderia ser deposta ali mesmo. Você estava assistindo? Egvene perguntou surpresa. Meidane assentiu. Elaida pediu que os procedimentos fossem selados à chama, mas ela não obteve apoio na mudança. Acho que seu próprio Aja estava por trás disso, mãe. Todos os 3 citers do vermelho estão fora da torre. Ainda me pergunto para onde Duara e os outros foram. Duara. Uma negra. O que ela está fazendo? E as outras 2? As 3 estavam juntas, e se sim, as outras 2 também poderiam ser negras. Ela teria que abordar isso mais tarde. Como Elaida reagiu a tudo isso? Ela não falou muito, mãe, disse Meidane. Ela sentou e observou, principalmente. Ela não pareceu muito satisfeita. Fiquei surpreso que ela não começou a reclamar. Os Reds, disse Egvene. Se ela realmente está perdendo apoio em seu próprio Aja, eles a teriam avisado com antecedência para não fazer mais ondas. Essa também foi a avaliação de Saerin, respondeu Meidane. Ela também notou que sua própria insistência de que a Aja Vermelha não fosse permitida cair, espalhada por um grupo de novatos que ouviram você, foi parte do que impediu Elaida de ser deposta. Bem, eu não me importaria que ela fosse deposta, disse Egvene. Eu só não queria que toda a Aja fosse dissolvida. Ainda assim, isso pode ser o melhor. A queda de Elaida tem que vir de uma forma que não destrua a torre com ela. Porém, se Egvene pudesse fazer isso de novo, ela poderia retirar aquelas palavras ditas antes. Ela não queria que ninguém pensasse que Egvene estava apoiando Elaida. Presumo que a sentença de Silviana foi anulada. Não completamente, mãe, disse Meidane. Ela está sendo mantida enquanto o salão decide o que fazer com ela. Ela ainda desafiou a Mirlin de uma forma muito pública, e há rumores de penitência. Egvene franziu a testa. Cheirava um acordo. Elaida provavelmente se encontrou em uma conferência fechada com o chefe da Aja Vermelha, quem quer que fosse, agora que Galina havia desaparecido, discutindo os detalhes. Silviana ainda seria punida, embora não tão fortemente, mas Elaida se submeteria à vontade do rol. Isso indicava que Elaida estava em terreno instável, mas que ela ainda podia fazer exigências. Seu apoio não estava tão completamente corroído dentro de seu próprio Aja quanto Egvene esperava. Ainda assim, essa foi uma reviravolta afortunada dos acontecimentos. Silviana viveria, e Egvene, ao que parecia, teria permissão para retornar à sua vida como uma noviça. Os citers estavam descontentes o suficiente com Elaida para repreendê-la. Dando apenas um pouco mais de tempo, Egvene estava confiante de que conseguiria derrubar a mulher e reunir a torre. Mas ela ousaria gastar esse tempo? Ela olhou para a mesa, onde os livros preciosos estavam escondidos dos olhos. Se ela organizasse um ataque em massa contra a Aja Negra, isso precipitaria uma batalha. Ela desestabilizaria a torre ainda mais. E ela poderia realisticamente esperar atacar todas elas assim? Ela precisava de tempo para considerar as informações. Por enquanto, isso significava ficar na torre e trabalhar contra Elaida. E, infelizmente, isso significava deixar a maioria das irmãs negras correrem livres. Mas não todos eles. Meidane, disse Egvene. Quero que você se reporte aos outros. Eles devem levar Alviaren para o cativeiro e testá-la com Wolfrod. Diga a eles para correrem qualquer risco razoável para conseguir isso. Alviaren, mãe, perguntou Meidane. Por que ela? Ela é Black, Egvene disse, com o estômago embrulhado. E perto da cabeça da organização deles na torre. Essa foi a informação que Verin morreu para me trazer. Meidane empalideceu. Tem certeza, mãe? Estou confiante na confiabilidade de Verin, disse Egvene. Mas ainda seria aconselhável que outros removessem, e depois substituíssem, os juramentos de Alviaren e perguntassem se ela é negra. Toda mulher deveria ter essa chance de provar a si mesma, não importa a evidência. Você tem a vara do juramento, eu presumo? Sim, disse Meidane. Precisávamos disso para provar a confiabilidade de Nicola. Os outros queriam trazer alguns aceitos e noviços, pois eles podem levar mensagens onde as irmãs não podem ir. Era sensato, considerando as divisões entre os Ajas. Por que ela? Por causa da frequência com que ela fala com os outros sobre você, mãe, disse Meidane.
É bem sabido que ela é uma das suas maiores defensoras entre as noviças. Era estranho ouvir isso de uma mulher que efetivamente a havia traído, mas a garota não poderia ser culpada por isso, considerando tudo. Eles não a deixaram fazer todos os 3 juramentos, é claro, disse Meidane. Ela não é uma Aes Sedai. Mas ela fez o juramento sobre mentir e provou que não era uma Darkrien. Eles removeram o juramento depois. E você, Meidane? Egwene perguntou. Eles removeram o 4º juramento de você? A mulher sorriu. Sim, mãe. Obrigada. Egwene assentiu. Vá, então. Passe minha mensagem. Alviarin deve ser levada. Ela olhou para o corpo de Verin. Temo que terei que pedir para você levá-la com você também. Será melhor se ela desaparecer, em vez de eu ter que explicar sua morte no meu quarto. Mas... use um gateway, disse Egwene. Dê uma olhada se não conhece bem a área. Meidane assentiu e então abraçou a fonte. Teca outra coisa, primeiro, disse Egwene pensativamente. Não importa o que, algo que exija muito poder. Talvez uma das 100 tecelagens que se faz no teste para se tornar uma Aes Sedai. Meidane franziu a testa, mas fez o que lhe foi pedido, tecendo algo muito complicado e que exigia muito poder. Logo depois que ela começou, Thérese enfiou a cabeça no quarto, desconfiada. A trama bloqueou sua visão do rosto de Verin, felizmente, mas Thérese não estava focada no Braun adormecido. Ela se concentrou na trama, abrindo a boca. Ela está me mostrando algumas das tramas que preciso saber se fizer o teste para me tornar uma Aes Sedai, Egwene disse secamente, interrompendo as palavras de Thérese. Isso é proibido. Thérese olhou para ela, mas fechou a porta e se retirou. Isso era para evitar que ela espiasse e visse as tramas como portais, disse Egwene. Rápido agora. Pegue o corpo. Quando Thérese olhar novamente, eu lhe contarei a verdade, que você e Verin saíram por um portal. Meidane olhou para o cadáver de Verin. Mas o que devemos fazer com o corpo? O que parecer apropriado, disse Egwene, ficando irritada. Vou deixar isso com você. Não tenho tempo para lidar com isso agora. E leve essa xícara com você, o chá está envenenado. Descarte-o com cuidado. Egwene olhou para sua vela bruxuleante. Ela estava queimada quase até a mesa. Ao lado, Meidane suspirou suavemente e então criou um portal. Veavisofier moveu o corpo de Verin pela abertura, e Egwene a observou ir embora com uma pontada de arrependimento. A mulher merecia algo melhor. Algum dia, saberiam o que ela sofreu e o que conquistou. Mas ainda não por um tempo. Depois que Meidane foi embora com o cadáver e o chá, Egwene acendeu outra vela, então deitou-se na cama, tentando não pensar no corpo que a ocupará anteriormente. Ela relaxou, pensando em Siuan. A mulher iria dormir em breve. Ela precisava ser avisada sobre Sherion e os outros. Egwene abriu os olhos em Tel Aranriod. Ela estava em seu quarto, ou pelo menos na versão dos sonhos dele. A cama estava feita, a porta fechada. Ela trocou seu vestido por um vestido verde imponente, adequado para uma Mirlin, então se mudou para o jardim da primavera da torre. Siuan ainda não estava lá, mas provavelmente ainda era um pouco cedo para o encontro deles. Aqui, pelo menos, não se podia ver nada da sujeira que se acumulava na cidade ou da corrupção que trabalhava nas raízes da unidade de Aja. Os jardineiros da torre se moviam como forças naturais, plantando, cultivando e colhendo enquanto a Mirlin subiam e desciam. O jardim da primavera era menor do que a maioria dos outros jardins da torre. Era um pedaço triangular de terra pressionado entre duas paredes. Talvez em outra cidade, esse pedaço teria sido usado para armazenamento ou simplesmente preenchido com pedra. Mas na Torre Branca, ambas as opções teriam sido feias. A solução foi um pequeno jardim cheio de plantas que prosperavam na sombra. Hortênsias subiam pelas paredes e surgiam ao redor dos vasos. Corações sangrentos ficavam em fileiras, com suas pequenas flores rosas pendendo de delicadas folhas compostas de 3 pontas. Raminhos de cerdas floridos, com suas folhas finas e semelhantes a dedos, e outras pequenas árvores de sombra corriam ao longo do interior das paredes triangulares, encontrando-se em um único ponto. Andando para cima e para baixo nas fileiras de árvores enquanto esperava, Egwene pensou em Sherion sendo Black. Em quantas coisas a mulher teve participação. Ela foi mestra das noviças por anos durante o mandato de Siuan como a Mirlin. Ela usou sua posição para intimidar, talvez para transformar, outras irmãs? Ela esteve por trás do ataque do Homem Cinzento há tanto tempo. Sherion fazia parte do grupo que curou Mate.
Certamente ela não poderia ter feito nada malicioso enquanto estava em um círculo com tantas outras mulheres, mas qualquer coisa envolvendo a mulher era suspeita. Isso era muito. Sheriam era uma das encarregadas de Salidar antes da ascensão de Egwene ao poder. O que Sheriam fez, quanta manipulação ela exerceu então, o quanto ela traiu para a sombra. Ela sabia com antecedência dos planos de Elaida para depor Siuan. Galina e Alviaren eram negras, e elas foram duas das principais instigadoras, então parecia provável que outros negros tivessem sido avisados. O êxodo de metade da torre, a reunião em Salidar e a subsequente espera e debate eram tudo parte do plano do escuro? E a ascensão de Egwene ao poder? Em quantas cordas da sombra ela dançou sem saber? Este é um exercício de futilidade, ela disse a si mesma firmemente. Não vá por esse caminho. Mesmo sem os livros de Verin, Egwene suspeitava que a quebra da torre era obra do escuro. Claro que ele ficaria satisfeito que as Aes Sedai tivessem se dividido em duas, em vez de se unificarem em torno de um líder. Era apenas mais pessoal agora. Egwene se sentiu suja, ela se sentiu enganada. Por um momento, ela se sentiu a garota do campo que muitos pensavam que ela era. Se Elaida tinha sido um peão para os Blacks, então ela também tinha sido. Luz. Como a escura deve ter rido ao ver duas Amirlins rivais, cada uma com um de seus leais lacaios ao seu lado, colocando-as uma contra a outra. Não posso ter certeza do que ele quer ou por que ele quer, Verin disse. Mesmo depois de anos de estudo, não posso ter certeza quem sabia se o escuro riu. Ela estremeceu. Qualquer que fosse o plano dele, ela lutaria contra ele. Resistiria a ele. Cuspiria em seu olho, mesmo que ele vencesse, assim como Aiel disse. Bem, isso é uma visão, disse a voz de Siuan. Egwene girou, percebendo com desgosto que ela não usava mais o traje da Mirlin, mas uma armadura completa como um soldado cavalgando para a batalha. Em sua mão, ela carregava um par de lanças Aiel. Ela baniu armaduras e lanças com pensamento, retomando o vestido. Siuan, ela disse secamente. Você pode querer invocar uma cadeira. Algo aconteceu. Aconteceu. Siuan franziu a testa. O quê? Primeiramente, Sheriam e Moria são Black Aja. O quê? Siuan disse, chocada. Que absurdo é esse? Ela congelou. Mãe, ela acrescentou tardiamente. Não é bobagem, disse Egwene. A verdade, temo. Há outros, mas terei que lhe dar os nomes deles mais tarde. Ainda não podemos levá-los sob custódia. Preciso de tempo para planejar e pensar. Uma noite talvez. Atacaremos em breve. Mas até que o façamos, quero Sheriam e Moria vigiados. Não fique sozinho perto deles. Siuan balançou a cabeça em descrença. Quão certa você está sobre isso, Egwene? Certamente, disse Egwene. Observe-os, Siuan, e pense no que fazer. Quero ouvir suas sugestões. Precisaremos de uma maneira de levá-los em silêncio, e então provar ao Hall que o que fizemos é justificado. Isso pode ser perigoso. Siuan esfregou o queixo. Espero que saiba o que está fazendo, mãe. Ela enfatizou a última palavra. Se eu errar, disse Egwene, então será por minha conta. Mas não acho que eu erre. Como eu disse, muita coisa mudou. Siuan abaixou a cabeça. Você ainda está em cativeiro? Não exatamente. Elaida tem, Egwene hesitou, franzindo a testa para si mesma. Algo estava errado. Egwene. Siuan perguntou, ansiosa. Egwene começou, então estremeceu. Algo estava puxando sua mente, nublando-a. Algo estava puxando-a de volta. Tel'aran'rhiod piscou para longe e Egwene abriu os olhos de volta em seu quarto, uma Nicola ansiosa sacudindo seu braço. Mãe, ela estava dizendo. Mãe. A garota tinha um corte sangrento na bochecha. Egwene sentou-se bruscamente, e naquele momento a torre inteira tremeu como se tivesse sido explodida. Nicola agarrou seu braço, gritando de medo. O que está acontecendo? Egwene exigiu. Cria das sombras. Nicola gritou. No ar, serpentes que atiram chamas e tramas do poder único. Elas estão nos destruindo. Oh, mãe! É Tarmon-Gai'Don. Egwene sentiu um momento de pânico primitivo, quase incontrolável. Tarmon-Gai'Don. A última batalha. Ela ouviu gritos à distância, seguidos pelos gritos de soldados ou guardiões. Não, não, ela precisava se concentrar. Serpentes no ar. Serpentes que empunhavam o poder único ou com cavaleiros que empunhavam o poder único poder.
Egwene jogou o cobertor para longe e se levantou de um salto. Não era Tarmon-Gaidon, mas era quase tão ruim. Os Seanchan finalmente atacaram a Torre Branca, assim como Egwene havia sonhado. E ela não conseguia canalizar poder suficiente para acender uma vela, muito menos revidar.